Damos início a mais um programa da Anatomia do Poder, hoje entrevistando um caríssimo amigo e amigo de muitos amigos comuns, alguns deles já passando aqui pelo programa, que é o Dr. Ovídio Sandoval, colega, advogado, nasceu em terra, perto da terra da minha mãe era de Vila Bonfim, ele de Ribeirão Preto, mas minha mãe viveu o tempo inteiro em Ribeirão. E foi magistrado, e todos os colegas, quando se referem ao Dr. Ovídio Sandoval em nível de ética, de competência, inclusive um dos grandes conhecedores na parte de direito comercial, de direito bancário, com o Banco Central, não é? De tal maneira que nós vamos poder ter uma conversa que talvez vá ser menos de direito e muito mais de reminiscências. De reminiscências dos bons amigos. Meu querido Ovídio Sandoval, e nós nos chamamos de vocês porque somos da mesma geração. Perfeito. Temos o direito, lembrando aqueles tempos da faculdade em que nós íamos à faculdade, Sim. Sandoval, você não podia, como aluno, entrar sem gravata e terno. Não é como hoje, que se entra de sandália havaiana, de short. Havia um respeito entre os professores. Né? E a Faculdade de Direito formava humanistas. Isso. Você se lembra, não é, o Sandoval, dos seus amigos, como nós vivíamos um período em que os grupos de boemia. Eu me lembro quando saía com Mário Chami, com Paulo Bonfim, com o próprio Saulo, embora o Saulo tivesse estudado em Bauru, quando ele estava em São Paulo, para o interior de São Paulo. Nós tínhamos uma boemia sadia. Às vezes íamos aos bares, ficávamos falando sobre poesia, sobre artes, bebendo uma cerveja, etc., e depois íamos para casa. Não era aquela boemia que hoje se faz, que fica nos barzinhos, depois vai para a cama com os colegas. Então, era um outro tempo, não é, Sandoval? E eu gostaria que você contasse um pouco para o nosso telespectador da sua vida, como é que você marcou esse nome na advocacia, porque você é hoje um dos ícones da advocacia brasileira. Muito obrigado. Meu caro, eu tenho uma coisa interessante dentro de mim, que desde os 11 anos de idade eu queria fazer direito. E acontece que aos 11 anos de idade eu digo que o mundo caiu sobre mim. Minha mãe, muito moça, morreu, repetidamente, de urimia. Meu pai, que era um homem economicamente bem situado na vida, e perdeu praticamente tudo que tinha, iniciou-se a cegueira dele. E eu então senti, aos 11 anos, que eu queria fazer direito, mas dependia só de mim. Eu não poderia contar com o papai. E existe um aspecto interessante. Quando o pai morre, a família continua. Quando a mãe morre, a família acaba. Isso é uma coisa impressionante. Mamãe morreu no dia 9 de dezembro de 1950. No dia 20 de dezembro, eu já não tinha mais casa. E eu e minha irmã, então, no início de 51, já fomos para o colégio interno. E aí meu pai chega a mim e diz: meu filho, a única coisa que eu posso lhe dar é o curso de contador. E você vai ser muito feliz de ser gerente de banco. Aquilo me trouxe uma tristeza brutal. Aí, vindo a São Paulo, eu tinha um tio, irmão de papai, que foi um grande médico da época dele, o Arnaldo Careiro Sandoval. E o tio Arnaldo disse a mim: Ovídio, você vai fazer direito? Eu falei: não, acho que não vai dar. Ele falou: vai dar sim. Eu banco a sua pensão, você vem para cá. Então, através dele, ele bancou a minha pensão. Eu vim trabalhar, estudar em São Paulo e acabei realizando o meu sonho de fazer direito. E aí, muito cedo, eu estava com 23 anos, quando o professor Hall me convidou para que eu fosse trabalhar com ele na parte de pesquisas dos pareceres dele.
Eu então fazia as pesquisas para os pareceres, para os estudos dele, e isso começou então a aflorar dentro de mim um amor muito maior pela magistratura, pelo direito. E mais tarde, eu resolvi realizar um grande sonho da minha vida, que ao lado do direito era ser juiz. Então, em 1968, eu ingressei na magistratura e fiquei como juiz durante 20 anos. E encerrei a minha carreira de magistrado com a minha aposentadoria, trabalhando com um dos homens mais encantadores que o mundo já produziu, chamado desembargador Marcos Nogueira Garcês. Sabe que eu tenho um livro prefaciado pelo Marcos. Ah, que beleza. Direito Econômico, ele que prefaciou. Ele que prefaciou. Eu gostava muito do Marcos. Não há figura encantadora. Aliás, toda a família sabe disso. Todo. O próprio governador. O Lucas, o padre Mateus. Um dos meus melhores amigos, é sobrinho dele, é filho da irmã. Isso, que é advogado em Lisboa? Não, da irmã do Marcos. Ah, da irmã do Marcos. Que é o Luiz Leme Garcês, que é catedrático em geriatria aqui em Pinheiros. Sim, de Pinheiros. Luiz Leme Garcês. Mas é uma família encantadora do Marcos. Encantadora. Eu, inclusive, certa ocasião, eu perguntei ao Luiz, o irmão caçula dele, falei, como é que o doutor Marcos é um homem tão simples? Ele disse, sabe por quê? A nossa família era grande, 10 irmãos. Exatamente. Meu pai era engenheiro da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e da Central do Brasil. Ganhávamos pouco. Então havia um sentido de parceria e de partilha muito grande. Então, todas as vezes que precisava partilhar a melhor cama, ele pegava a pior para ele. O bife era o pior bife da mesa, ele escolhia para ele. E assim ele foi. Era um homem de uma simplicidade, de uma alma encantadora e de uma fé. Exatamente. Uma fé. Que coisa linda. Esse que é meu amigo, esse professor de Pinheiros, o Luiz, que é sobrinho dele, Sei. Ele é de missa diária também. É missa diária. Mas agora, Sandoval, a sua amizade com o Saulo decorreu do momento em que você começou a trabalhar com Vicente Raul. Eu já estava lá trabalhando com o professor Vicente Raul, quando em 1964... Eu não cheguei a ser aluno, que eu fiz de 54 a 58, São Francisco. Então, agora, a época que ele estava no Ministério das Relações Exteriores. Mas quando ele veio, ele dava... O Vicente Raul gostava de dormir até tarde, porque ele trabalhava à noite. Então ele marcava as tardes, ele dava aula à tarde, e às 6 horas da tarde. Isso. Mas mesmo não sendo a turma dele, entende? E muitas vezes, quando diziam o professor Vicente Raul virada a aula, todo mundo corria para ouvir as aulas dele. Né? E aí, então, eu conheci o Saulo, fui lá no escritório, quando o professor me contou, disse, olha, amanhã virá aqui um jovem advogado, que o Guilherme de Almeida, o Guilherme era colega de turma do professor Raul e amigo íntimo do professor. E então ele falou, olha, o Guilherme me trouxe ele aqui, o menino é brilhante, tem muito boa cabeça, é inteligente para burro, e ele vai vir de manhã. Como eu não vou estar aqui, você recebe. Então eu recebi o Saulo. Quando o Saulo chegou lá, eu bati o olho nele, aquele olho grandão e tal, todo sorridente. Conversei um pouquinho com ele, falei, puxa, mas essa criatura de uma inteligência que é impressionante. E aí, então, ele começou a trabalhar conosco, aí formamos essa amizade, que era uma amizade de irmãos. Não, era de irmãos. Ele também é interessante. Eu é que trouxe o Saulo para o Clube de Poesia e eu trouxe o Saulo para o Instituto de Advogados. Perfeito. Porque o Saulo foi um advogado excepcional. Excepcional. Às vezes um pouco duro com os adversários. Sim, né? duro. E muitas vezes ele criava inimizades em função da maneira. Entende? Eu brinquei com ele quando ele mandou o Código da Vida, porque ele me cita algumas vezes no Código da Vida. Sim, é verdade. Também.
E eu sou muito amigo do Bernardo, e me dou bem com o ministro Celso de Mello. Pois não. Entende? E o Bernardo Cabral, ele põe lá na Rua da Miséria. Pelo amor de Eu Deus. disse, Saulo, eu percebi que eu sou seu amigo, porque os seus amigos você põe no céu. Agora, já percebi que os seus inimigos você põe no inferno. Porque o que ele fez com o Bernardo e com o próprio Celso de Mello. Né? O Celso é um magistrado extraordinário. Extraordinário. Né? Eu vivia dizendo a ele, eu dizia também muito dizia a mesma coisa. A mesma coisa. Ele, quando, antes dele publicar o livro, ele mandou para mim, ele mandava os capítulos dele, ele jogava no computador e mandava para mim, para alguns fatos históricos para eu colocar e tal. E ele relata o problema com o Celso. Eu então disse a ele, falei, Saulo, não faça isso. Porque apesar de ter existido isso, você tem o grande galardão de ter indicado e nomeado os melhores juízes do Supremo. Se não o melhor juiz do Supremo. Exatamente. Mas ele acabou. Meu caro Sandoval, nós vamos agora para os nossos comerciais, vamos continuar falando. Está ótimo. Damos continuidade ao programa, como eu faço em todos os programas, meu caro Sandoval, eu ofereço um livro. Isso é um livro de 100 sonetos, selecionei 100 sonetos para oferecer no Dia dos Namorados, quando eu comemorei 53 anos de namoro com minha mulher, para ela, eu ofereci, e é Adriana Florenci. Adriana Florenci, ela é descendente do Hércules Florenci, daquela Operação Langsdorff, do Primeiro Império, que foi de Porto Ferreira até Santarém, e lhe ofereço o livro. Deus lhe pague. Que era o que eu e o Saulo fazíamos quando éramos estudantes de Direito. Que maravilha, coisa linda. E as ilustrações são muito bonitas. Muito obrigado. Deus lhe pague, meu querido. Eu lhe trouxe uma relíquia. Em 1976, em novembro de 76, o professor Hall deu uma entrevista ao Museu da Imagem do Som. E veio numa gravação em cassete, que eu consegui tê-la através do professor. Passado algum tempo, o cassete desapareceu, eu coloquei CD, pouco antes da morte do Saulo, que foi em abril de 2013, para que ele tivesse com ele também esse CD. E eu tirei algumas cópias para dar para alguns amigos. Bom. E eu então lhe faço a entrega. Muito obrigado. Fala dele, falando sobre a vida nacional que ele conheceu. Muito obrigado. E, inclusive, um aspecto há pouco, estava conversando com o Sábato e com o professor Cremonese e falava-se do Supremo. O professor Hall tinha no escritório dele, no apartamento dele aqui em São Paulo, atrás ali da Caetano de Campos, um retrato de uma visita que ele fez ao Supremo em 1936 como ministro da Justiça. E são os 11 ministros fotografados em pé e ele sentado ao lado do Eduardo Spínola, que era o presidente do Supremo. E ele dizia a mim, Ovidio, esse aqui é o Supremo que eu conheci. Ele falava isso para mim na década da segunda metade de 60 e tal. Eu, quando vejo aquilo, meu querido amigo, eu vejo como é uma tristeza o Supremo de hoje. É interessante. Eu tenho livros escritos com grande parte deles, com o Celso, com o Marco Aurélio, Luiz Roberto Barroso, com a Carmen Lúcia, entende? E com o Lewandowski. Lewandowski até organizamos um livro sobre o Geraldo Alckmin, que hoje foi vice-presidente do Supremo. Perfeito. E um grande juiz. Um grande. Eu sustentei pela primeira vez no Supremo em 1962. Mas não. Aí, em Brasília. E é interessante que eu vi passar um número de ministros sustentando.
apesar de amigo deles e considerar que são bons juristas, eu quase disse isso ao Marco Aurélio, que é queridíssimo. Que talentosíssimo. Que me disse, Marco, uma das piores coisas que aconteceu para o Supremo foi a TV Justiça. Ah, sim. TV Justiça, nenhum país do mundo. Tem dúvida nenhuma. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte às vezes decide em segredo, Perfeito. sem presença de ninguém, pela importância do assunto. Vocês tornaram público. Nas minhas primeiras sustentações, por exemplo, eu me lembro de uma que eu fiz com o Noronha, que era um grande penalista e tal. Ricardo Bacalhau Noronha? Eu fui meu professor de Direito Penal. Então, ele tinha preferência porque era matéria penal. Certo. Então, eu ia logo em seguida e tínhamos mais uns 5 ou 6 que iam fazer de 5 ou 6 processos diferentes. Ele fez a sustentação, pegou, eu fiz. Ele quis assistir a minha porque envolvia um problema que, embora tributário, poderia ter repercussão penal. Eu disse, eu quero assistir, ele lecionar no Mackenzie. E a questão durava as 2 sustentações orais, ou uma sustentação, no meu caso era uma só, que era contra a Fazenda, não havia. E deu a favor, os outros acompanham o relator, acabava o processo. Agora, se tinha divergência, alguém pedia a vista. Agora, hoje, para apoiar, acompanhar o relator, cada um tem que fazer um tratado de direito só para mostrar que entende direito. Os julgamentos não andam, não fluem, não correm. E, por outro lado, nas questões importantes, eles discutiam antes, porque já sabia, pela importância, a preservação da imagem do Supremo. Hoje o Supremo virou, de certa forma, uma casa legislativa. Em cada deputado xinga o outro, entende? Eles têm o ativismo judicial deles e um protagonismo que não se justifica. Não justifica jamais. Então, eu digo assim, o desconforto que eu tenho, que sou amigo de todos eles, gosto deles, reconheço neles individualmente bons juristas, mas o mal que estão fazendo para o Brasil com esse ativismo, trazendo uma insegurança jurídica que não tem tamanho. Absoluta. Isso é realmente preocupante. Mas então, dentro disso, meu caro Sandoval, nós que somos mais velhos do que os ministros do Supremo, que passamos e vimos no Supremo, ministros como Moreira Alves, como Nelson, você pegou o Nelson Hungria, o Luiz Galotti, velho Galotti. Uma figura eu me lembro que uma vez eu fui ao Hahnemann Guimarães, bati na casa do Hahnemann, no apartamento dele, para entregar um memorial, porque lá naquela época a gente ia diretamente à casa, porque estavam isolados, Brasília, Bahia ainda. Eu dei um memorial de 50 páginas. Ele chegou, e o senhor não poderia me explicar? Eu expliquei o memorial, daí ele me acompanhou até o elevador e me disse, doutor Ives, posso lhe dar um conselho? O senhor é muito jovem. Eu disse, pois não. Ele disse, eu já estou sabendo o que é, e eu ia falar à tarde, fazer sustentação oral, e ganhei o processo com voto também dele. Mas eu posso lhe dar um conselho? Ele disse, claro, ministro, qual é? Ele disse, quando trouxer um memorial, não traga com menos de 5 páginas, porque dá a impressão que o senhor não tem tema. E não com mais de 8, porque ninguém lê. Por isso é que eu pedi a sua explicação, porque nós temos muito trabalho, não dá para ler. E um conselho que me valeu a vida inteira. Verdade. Mas eles tinham esse toque. Era uma coisa diferente. Hoje, o jovem advogado, nós temos a facilidade de sermos recebidos pelo próprio ministro. Claro. Mas o jovem advogado tem que falar com assessores, não tem acesso aos ministros. Perfeito. Então, hoje nós temos... A coisa é diferente. Um tribunal completamente diferente. Eu acho que não é saudosismo, mas a sensação é que se nós tivéssemos a volta ao passado e os tribunais decidirem para os especialistas, mas na verdade quando dizem, não, o povo tem que saber, o povo não acompanha. Não, jamais. Eles não entendem a juridicidade das questões que são postas. Por que razão ter a televisão
em que todos têm... E por que o protagonismo de se falar? Por exemplo, nós vamos ter em julgamento recente, no caso, em que o ministro antecipou o voto que vai dar que vai para o dar. relator. É impressionante, porque, inclusive, falando dessa delicadeza, o Hahnemann Guimarães era considerado a melhor memória do Supremo em parte de jurisprudência. Eu assisti julgamentos do Vitor Nunes Leal, iniciando o trabalho dele das súmulas, em que ele punha uma estantezinha de madeira na frente da tribuna dele, com os cadernos que ele fazia à mão. Quando ele ia citar um precedente do Supremo, o Hahnemann Guimarães presente, estava ali escrito no caderno, ele lia e dizia: é assim mesmo, ministro Hahnemann Guimarães. Isso era uma coisa linda, uma coisa que não existe mais. Desapareceu por completo. A gente via que, na realidade, ali estavam homens que, num determinado momento da vida, consagrados foram para serem juízes. E eram juízes. Não, quando o senhor falou sobre o Vicente Raul Spínola, presidente, a obra do Spínola. Exato. Quase todos tinham uma obra jurídica de peso. Exato. E nessa fotografia, que me chamava também muita atenção, estava lá o ministro Costa Manso e o Laudo de Camargo, um ao lado do outro. Dois dos maiores juízes que o Brasil já teve em toda a sua história. Então é realmente uma coisa que, isso é o sentido machuca. Então, esse período, eu tenho a impressão, vai ficar na história, mas faz falta agora. Faz falta. Eu, inclusive, no dia 9 de novembro agora, o Peluso recebeu uma homenagem pela aposentadoria dele. E o Peluso é meu amigo há 40 anos. Meu amigo também. Então, eu fui para lá e eu precisava falar com o ministro Celso de Mello. Eu estive com ele depois que aconteceu o problema do Saulo algumas vezes, sempre foi muito bem tratado, mas agora já fazia algum tempo que eu não estava com ele. Eu fui, esse homem me recebeu com um carinho, mas com um carinho, com uma atenção, que a gente olhava assim e via o verdadeiro juiz ali, recebendo a figura de um advogado que era amigo dele também, mas com carinho, com respeito. O Celso representa o velho Supremo dentro do o velho Supremo. Mestre Sandoval, o tempo é um inimigo aqui no Obrigado. nosso programa. Mas olha, a alegria de tê-lo aqui no programa. Paulo Bonfim, que é nosso como amigo, sempre falou a seu respeito com muito carinho. Então, eu só posso agradecer a sua presença no programa. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.